Olá, hoje eu gostaria de meditar com você sobre um tema muito importante. Qual a relação entre o milagre de Deus, o mover sobrenatural de Deus e a prudência e o entendimento, e a providência, ou aquilo que Deus faz naturalmente? Gostaria de ler com você o Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui nós vemos Jesus, como sempre, agindo de uma maneira assustadoramente equilibrada, inteligente, prudente. Jesus acabou de realizar um grande sinal, um milagre. Os milagres de Jesus, os sinais, eles apontam para o fato de que ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para nos reconciliar com ele através do seu reino. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. E esses sinais apontam para Jesus e para a sua palavra. O professor José Roberto Cristófani, nas aulas de Antigo Testamento, que a gente tinha no seminário, costumava citar um provérbio, não da Bíblia, que é muito interessante. O dedo aponta para a lua, mas é daquele que olha para o dedo e não para a lua. Então, se o dedo aponta para a lua, é para você olhar para a lua e não para o dedo. O dedo está apontando para onde você deve olhar. Da mesma maneira, os milagres de Jesus apontam para ele e para a sua palavra. Tem gente que quer olhar só para o milagre, e aí está olhando para o lugar errado, porque o milagre aponta para ele, o milagre aponta para a palavra de Deus, o milagre aponta para o evangelho do reino de Deus. Então, nesse sentido, Jesus demonstra uma sabedoria, um entendimento, um equilíbrio muito grandes. Depois de realizar um grande sinal, um grande milagre, a multiplicação de pães e peixes, através de alguém que compartilhava o pouco que tinha, os 5 pães e 2 peixes, Jesus mostra ali o milagre do que Deus pode fazer através da partilha, da misericórdia e da compaixão de uns com os outros. Ele multiplica aqueles poucos pães e peixes e uma multidão se alimenta deles. Na sequência, sobram muitos pães e Jesus manda recolhê-los. Veja que interessante. Não é porque veio fácil, sinal de um milagre, que você vai esbanjar todas as coisas e deixar que se percam, aguardando que daqui a pouco vai ter outro milagre. Não é assim que pessoas inteligentes e com bom senso e cheias do Espírito Santo vão agir. O milagre e a providência de Deus estão em plena harmonia na Escritura, estavam em plena harmonia na vida de Jesus. Então, da mesma maneira, hoje, quando nós lidamos com essa situação de confinamento, há muitas vozes e nem as autoridades estão concordando com o que se deve fazer ou não se deve fazer. E, nesse sentido, eu quero convidar você a refletir à luz desse tema importante, do milagre da providência. Eu creio que Deus é poderoso para fazer milagre, mas isso não significa que eu devo tentar o Senhor meu Deus e me expor a perigos, porque eu creio em milagre, eu acredito em milagre. Se Deus quiser me livrar do mal, Ele vai livrar, mas o mesmo Deus que nos livra do mal, Ele nos dá sabedoria, entendimento e inteligência, que não são inimigos da fé, muito pelo contrário. Uma fé no Deus eterno, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas e Senhor de toda sabedoria, deve nos conduzir a uma vida sábia, uma vida prudente, uma vida com entendimento, e não uma vida sem instrução e sem clareza e sem discernimento. Então, nesses tempos difíceis em que estamos passando, a verdade crua e fundamental sobre esse novo vírus é a seguinte: qual o risco que ele vai ter? Muita gente fala assim, não adianta confinamento, porque no fim todo mundo vai pegar o vírus. É verdade, todo mundo vai pegar o vírus, mas ele sobrecarrega o sistema de saúde, ele se espalha numa velocidade muito grande. Então, o que se tem procurado em relação ao confinamento, existe confinamento 100% seguro? Não. Por mais que as pessoas se esforcem, vai haver algum tipo de contaminação? Vai.
mas vai haver menos contaminação se as pessoas se envolverem o mínimo em relação e contato direto umas com as outras. Então, nesse sentido, crer no milagre de Deus não significa que você deva agir de maneira insensata e imprudente. Muito pelo contrário. Então, em relação às igrejas, a maioria das igrejas tem se portado como nesses dias? Tem observado aí esse momento de quarentena, tem se cuidado, tem restringido aí os encontros presenciais na comunidade, e isso no momento é necessário. Vai haver um momento em que a gente vai voltar de novo ao contato pessoal e diário, se Deus quiser. E quando aquele dia chegar, tem muita coisa nesse período que a gente aprendeu e a gente pode utilizar. Mas há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de encontro e há tempo de ausência. Então, nesse sentido, nós queremos convidar você a estar refletindo tudo à luz dessa relação que a Escritura nos apresenta. E Jesus apresenta com muito equilíbrio. Deus é poderoso para fazer milagre, mas Ele age com entendimento, segundo a providência. Não age de acordo contra o bom senso. Ter fé não é agir contra o bom senso, muito pelo contrário. Fé é confiança em Deus. Se Deus te chamar para andar por cima das águas, como Jesus chamou a Pedro, você vai andar. Mas se Ele não te chamar, prepara o salva-vidas, porque você vai afundar. Não foi a qualidade da crença de Pedro que ia andar sobre as águas que o fez andar sobre as águas. Não foi. Pedro andou sobre as águas, um milagre, porque Jesus o chamou. Se Jesus não tivesse chamado, Pedro poderia acreditar que ia atravessar o mar andando e ele não iria. Ele iria afundar. E o Pedro afundou porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Então, uma vida de fé é uma vida em que a gente confia em Deus. Mas isso não significa que algumas coisas não vão acontecer na nossa vida. Coisas boas e ruins acontecem. Pessoas que creem em Deus todo dia têm notícias boas, têm notícias ruins. Nascem, vivem e morrem. Essas coisas acontecem todo dia. Crer em Deus não é a capacidade de achar que só coisa boa vai acontecer. Não é isso. Crer em Deus é saber que, independente do que aconteça, de bom ou de ruim, Deus é soberano, nós confiamos nele, andamos na sua presença e andamos com sabedoria e entendimento à luz da palavra de Deus. Então, que essa sabedoria e esse entendimento possam estar nos guiando, que só sejamos prudentes, que sejamos sábios e que a gente venha cuidar uns dos outros. Essa situação que a gente está passando é complexa, tem muita coisa envolvida. Tem desde assuntos relacionados à economia, ao sustento da família, quanto questões envolvidas à saúde das pessoas, a evitar contaminação. Eu não estou propondo aqui nenhuma receita pronta, mas o que eu estou te chamando a fazer é refletir sobre esse tema com responsabilidade, com fé em Deus e na sua palavra, sabendo que a fé não tem por objetivo fazer você alcançar isso e aquilo. A fé tem por objetivo nos conduzir à confiança em Deus, a uma relação com Deus, uma relação na qual nós reconhecemos que Deus faz milagre, age sobrenaturalmente, mas Deus também nos chama para agir com responsabilidade, inteligência, bom senso e cuidado. Que Deus te abençoe. Que Deus faça milagres entre nós para testificar do Evangelho e da sua palavra. Que Deus nos abençoe com sabedoria e entendimento, para que a gente haja com inteligência, com bom senso, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.